Bom, vamos lá. Esse é um outro recurso que existe nessas últimas versões do After, que é o Puppet Pin, né? Puppet, para quem não sabe, é marionete, né? Então a gente pode, em uma proporção, dizer que a gente pode criar marionetes no After, né? Então, como a gente pode fazer isso? No caso desse boneco, a gente pega a ferramenta Puppet Pin, que é essa daqui, e a gente cria vamos pôr ele numa composição, né? E a gente cria pontos. Olha só, e conforme a gente cria ponto, olha o que acontece. Ele já transforma o modelo, já aplica o efeito de puppet, né? E já cria uma malha nesse objeto, reconhecendo o canal alfa dele, né? Porque ele está na transparência, ele tem um canal alfa. Então ele vai pegar esse canal alfa e vai criar uma malha. Essa malha de deformação. Aqui a gente tem algumas opções. Por exemplo, a gente pode aumentar a triangulação dessa malha, aumentando também a qualidade de deformação, né? Diminuir a expansão aqui para por exemplo, para deixar ele mais justo, mais rente nesse caso desse boneco, não há necessidade de expandir tanto. E conforme a gente cria o ponto, ó, aqui eu criei um ponto só, então ele vai arrastar todo o objeto. No caso, se eu criar um outro, então eu posso já deformar um em relação ao outro. E assim por diante. Aqui, ó. Agora, essa parte onde está ele sem pontos, então ele vai sofrer alterações se a gente não criar pontos para segurar também. Então é bom a gente sempre colocar vários pontos distribuídos no objeto, né? Então aqui eu posso criar bastante pontos. E quando a gente cria esses pontos, ele vai criar também keyframes nesses pontos. Então se a gente aperta a tecla U para ativar o que foi usado no layer, né? Ele já vai apontar ó, que existem todos esses keyframes já criados aqui. Então, nesse caso, para a gente animar, basta que a gente avance na timeline, né? E modifique os pontos. Então aqui ó, a gente pode selecionar todos os pontos também e acrescentar keyframes em todos, né? Lembrando que se a gente está com todos selecionados, em um deles só que a gente cria, o keyframe, como estão todos selecionados, ele cria em todos, tá? Então aqui ó, avança mais 10 frames. Opa. Então a gente pode criar uma animação usando esse Puppet Pin.
Aqui, por exemplo, ó, precisaria de mais pontos para segurar essa parte do ombro, né? Porque na hora que ele, olha lá, na hora que ele deforma o braço, ele pode deformar de forma errada. E é isso, né? O Puppet permite a gente deformar os objetos. Claro que quando a gente deforma, aqui ó, a gente pode esconder a mesh. Provavelmente, como padrão, a malha, né? Ela vai escondida. Só se a gente quiser mostrar que ela vai mostrar realmente. Senão a gente pode trabalhar só com os pontos mesmo. Só que assim, conforme a gente deforma, ele vai deformando os pixels, né? Ele vai distorcendo os pixels. Isso, dependendo da imagem que você usar, pode ser que não seja tão, não fique muito interessante. Então é preciso tomar cuidado em relação a isso. Outra forma de criar composição, hein? Agora para esse objeto que é um pássaro, né? Se eu arrastar direto na composição aqui, ele vai criar uma composição com os mesmos atributos que está a imagem, né? No caso, o pássaro, tamanho do documento, enfim, né? Então aqui, ó, eu posso criar os pontos nesse pássaro, e aí a gente pode animar as poses, né, de voo. Tecla U, a gente vê, olha lá, como foi criado aqui. Cria mais uma pose. E aqui de novo, cria mais uma pose e modifica. Tá, aqui eu estou usando de 10 em 10 frames, mas isso é relativo, né? A gente pode também usar de 5 em 5, enfim. Agora, uma vez criados os keyframes e as poses, a gente pode alterar a velocidade. Basta que a gente segure a tecla Option com todos os keyframes selecionados e puxe para frente ou para trás. Então, ou a gente desacelera ou acelera a animação. Isso é bastante útil. E para quem quiser também saber mais sobre animação de pássaros, pode procurar bird fly poses ou fly. Ó, essa aqui tem uma referência de como deixa eu ver, cycle. Aqui, ó, mais detalhado. Você pode tentar reproduzir essas poses na animação que vai te dar um resultado melhor.
Ok? Então esse é o Puppet Pin. Lembrando que a gente está deformando uma imagem, uma foto, né? Não que ela esteja assim, melhor ou pior, mas ela está deformando, ok? O próximo passo então são pré-comps. Como é que a gente trabalha com pré-comps?